Olá, 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 sejam bem-vindos à minha aula live. Essa é uma aula muitíssimo importante, tá? Uma live muito importante. Se fosse você, faria o seguinte, olá, boa noite a todos, né? Obrigada pelo maravilhoso. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, para o que você está fazendo, ou se você está aí lavando louça, lavando roupa, tá no trânsito, né? Eu queria que você pelo menos prestasse atenção em dois momentos muito importantes hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre apego afetivo, os 5 níveis de apego afetivo, e eu queria que você em algum momento, você pegasse o seu lápis, né, ou a sua caneta e seu papel, e você anotasse, principalmente se você não for o meu assinante, porque você depois não vai conseguir rever esse conteúdo. Mas se você está vivendo uma vida em sofrimento, principalmente nas relações íntimas, essa é uma aula que você não pode deixar de assistir. Inclusive, se você busca a liberdade dentro de você, dentro do seu coração, da sua alma, né? Você vai precisar dessa aula, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Eu preciso abrir um painel. Hoje temos muitos conteúdos aqui, muitos materiais complementares para vocês. Então, com imagens que eu fiz, que é justamente para poder ajudá-los. Eu vou te dizer que essa aula pode te libertar de uma grande masmorra. Eu tenho muito carinho por esse conteúdo. E esse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje faz parte da filosofia tolteca, tá? A filosofia tolteca, ela é, aqui pra gente, pelo menos no Brasil, ela foi disseminada com a ajuda do Dom Miguel Ruiz, que é um praticante, né? Ele aprendeu a filosofia com os seus ancestrais, com os seus avós, com seu pai, e ele tem livros maravilhosos, vocês podem aí buscar o Domínio de Si Mesmo, o Domínio do Amor, os 5 compromissos, né? O 5º compromisso, os 4 compromissos. São literaturas maravilhosas que vão complementar a aula de hoje. E em especial, os 5 níveis de apego. Então, hoje essa aula, ela foi inspirada nos 5 níveis de apego proposto por Dom Miguel Ruiz, ou talvez proposto pela filosofia tolteca. E eu vou dar aqui, de um jeitinho, eu vou trazer para vocês, para que vocês entendam algo que é tão... Mesmo que Dom Miguel Ruiz tenha uma habilidade muito grande em entregar esse conteúdo, eu vou trazer com que, de alguma forma, você entenda no seu dia a dia, consiga aplicar e você... a parte mais importante, para que você não só se desperte, mas que você se liberte, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que você experimenta o mundo? Você experimenta o mundo através do apego. Gente, toda vez que eu falo sobre apego, as pessoas ficam muito bravas, porque as pessoas confundem apego com amor. E antes que eu esqueça de te avisar, como essa é uma aula live, as pessoas que estão aqui comentando, não se preocupem, no final eu vou abrir para comentários, para perguntas, vocês poderão fazer diretamente, mas agora, nesse momento, eu vou precisar desativar para poder entregar de uma forma concentrada e sem erros que eu digo não, né? Sem prejudicar na entrega de nada para vocês, tá bom? Então, não se preocupem, no finalzinho a gente volta com os comentários e as perguntas que serão muito importantes. Como é que nós conhecemos o mundo? Vocês já sabem, principalmente quem é meu assinante, que conhece a teoria do apego, nos apegando a pessoas. Por quê? Porque são essas pessoas, né? Nós somos... o ser humano precisa, ele fica muito dependente de um outro ser humano até que ele caminhe, que ele consiga pegar o seu próprio alimento, até que ele consiga... Isso demora, né, muito mais tempo do que outros animais no reino animal. Esse muito mais tempo, ele nasce, veja, todos nós nascemos uma folha em branco. Porém, precisamos nos apegar, porque somos dependentes, né, para sobreviver a um outro ser humano. Este outro ser humano vai nos apresentar o mundo conforme ele conheceu. Então, aquela folha em papel e branco que nós éramos, um artista vai lá e começa a pintar pra gente. Por quê?
porque foi assim que ele aprendeu. Então, ele pegou lá um bebê e ele aprendeu que esse bebê precisa mamar, precisa se alimentar, precisa tomar banho, precisa aquecer. E cada bebê, inclusive, vai entregar uma reação e, inclusive, a outra pessoa vai entregar uma ação e a outra pessoa que está cuidando uma reação. Nesse sistema, eu começo a conhecer o mundo através das relações. E aí eu entro num grande universo do quê? Do conhecimento. Toda vez que eu percebo o mundo, eu entendo umas interações aqui dentro. Então, por exemplo, eu sinto uma coisa esquisita, começo a chorar, tenho células, né? Neurônios espelho, também tenho células visuais. No começo eu tenho interpretações cognitivas do que está acontecendo. Determinados movimentos acontecem depois que eu choro, eu começo a entender padrões. Estou conhecendo o mundo. Só que quem é que está me entregando? O mundo que eu estou conhecendo não é o mundo como ele é. É o mundo da outra pessoa que está me entregando. Pode parecer meio confuso no começo, mas isso é muito importante para que vocês entendam o que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Nós vamos falar de algo muito sensível, que é o quê? E hoje o que eu vou trazer para vocês, a primeira vez que eu entrei em contato com esse conteúdo, não foi necessariamente com ele. Antes eu entrei primeiro em contato quando eu sofria muito com a dependência emocional. Eu entrei com um conteúdo antes, né? Que foi sobre a importância da gente entender que ninguém está nos vendo, né? Que tudo que a gente leva para o lado pessoal, a gente só está levando para o lado pessoal porque a gente acha que as pessoas estão nos vendo. E o primeiro material disruptivo que eu entrei em contato com do Dom Miguel Ruiz foi o Quinto Compromisso, e ele traz ali princípios de autodomínio que eu achei meio esquisito. Como eu vinha de relacionamentos de dependência emocional, quem é dependente emocional sabe o que eu estou falando aqui. O dependente emocional tem uma relação amorosa muito apegada. Ele depende das relações com a qual gera uma sensação de bem-estar, e aqui a gente não está falando apenas de relacionamento íntimo, a gente está falando de relacionamento pai e mãe, relacionamento de trabalho. Todo dependente emocional sabe o que eu estou falando. É uma dor muito grande não ser correspondido àquele cenário que faz com que a gente fique bem. Ou seja, é muito difícil eu ficar bem sem aquele emprego, muito difícil eu ficar bem sem a presença daquela pessoa, muito difícil eu ficar bem se a pessoa que eu tanto amo na família não está bem. O que eu quero dizer? Este apego, muitas vezes, né, é confundido quando eu sofria com a dependência emocional e eu não tinha acesso a esse conteúdo, quando eu não tinha acesso à liberdade emocional, quando eu não tinha acesso a conteúdos de autodomínio, eu acreditava que isso era amor. E, inclusive, acreditava que as pessoas que não correspondiam eram indiferentes, eram maldosas, eram pessoas desprovidas de amor. Inclusive, não tem problema se você é desprovido de amor. O dependente emocional, ele vai fazer de tudo para provar o seu valor e a sua função, para que você conheça o amor através dos olhos dele. Doce ilusão. Hoje vocês vão entender aqui que isso não acontece de forma nenhuma. Leva-se um tempo a gente entender isso, mas comumente o que acontecia e o que pode ser que você também fique consternado aqui é quando a gente chega à constatação de que o amor que ensinaram pra gente nos desenhos, né, é um amor de muita dependência nos desenhos, nos filmes, e que foi repassado de geração em geração, é um amor de muito apego, de uma dependência. Por mais que nascemos dependentes para sobreviver, depois, no adultecer, na fase adulta, podemos ter a escolha da liberdade quando aprendemos, e aqui vem uma palavrinha que os grandes apaixonados têm muita dificuldade em aceitar, que é o que? Desapegar. Os grandes apaixonados ficam com raiva dessa palavra porque acreditam que desapegar é indiferença ao amor. Não!
E não é sobre um desapegar do amor, que hoje eu vou trazer para vocês com a ajuda dos princípios, né? Com a ajuda dos conceitos de níveis de apego proposto por Dom Miguel Ruiz. Não. Hoje eu venho trazer para vocês o render à vida, o se render à vida. Não é desapegar por desapegar, porque eu não faço questão. Não, é o se render à vida e permitir que a vida aconteça através de você, e não que a vida, não que você obtenha a vida no modus operandi através de crenças que foram pintadas lá quando você era uma folha em branco. Gente, essa introdução pode parecer um pouco esquisita, mas ela é imprescindível para o que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Então vamos lá. Fica aqui comigo. Talvez seja algo que você nunca tenha ouvido falar, ou você já ouviu falar. Eu vou tentar descomplicar da melhor forma possível, ok? Então vamos lá. Quando a gente nasce, como eu disse, primeiro nascemos uma folha em branco. Depois, o que acontece? A gente começa na interação, entender nas interações humanas que temos algumas preferências. Opa, nascemos uma folha em branco. Mas aí tem duas pessoas que cuidam de mim. Uma que me dá um seio e uma outra meio paspalhona que dá umas risadas de vez em quando. A que me dá o seio, não sei o que tem naquelas bolas lá, que me alivia uma dor aqui dentro. A paspalhona me faz divertir, gera uma coisinha aqui dentro, mas essa daqui que tem as bolas é muito melhor. Bom, eu começo a ter um conceito de preferência, tá? E aqui os pais não fiquem chateados comigo, é uma questão, né, de vínculo, de cheiro, de sobrevivência, de reforço positivo, ok? Depois nós passamos a nos identificar, né, no mundo que nos mostram. Então, mostrar o mundo pra gente. Eu era um ser, uma folha em branco, de repente eu tenho uma preferência, que é, por exemplo, por um seio, né, umas bolas ali que me alimentam, e daí eu vou crescendo, e neste crescimento eu vou o quê? Eu vou entendendo que aquela moça que tinha as bolas que me aliviavam e aquele paspalhão que ficava fazendo coisas engraçadas, eles, né, eu interajo mais com eles porque eles são a minha família. Opa, eu já passo a me identificar no mundo. Eu sou o filho deles, mesmo porque eles, inclusive, eu já não sou uma folha em branco, eles me deram um nome, Ana Paula Lima. Então, de folha em branco, eu passo a ter as minhas preferências, depois eu passo a me identificar. Calma que vocês já vão começar a entender. Tudo isso num processo de apego, porque eu sou dependente desse sistema. Não, dona Ana, isso é tudo amor. Calma, calma. Já vamos falar sobre isso. Depois, né, dessa identificação, eu passo a interiorizar crenças e memórias repletas de emoção. Ou seja, eu nasci folha em branco, depois eu tenho uma preferência, depois eu me identifico dentro desse sistema, sou filho. Só que dentro desse sistema, como filho, um dia o paspalhão lá, que era todo, me fazia rir, não sei o que, vai e me dá um safanão na orelha na igreja, quando era para eu ficar em silêncio, me dá um puxão de orelha para eu ficar quieto. Eu já interiorizo uma emoção e passo a acreditar que aquele homem é uma autoridade. Quando eu estou sendo desobediente, eu serei punido. Interiormente, eu passo a ter o quê? Uma memória, uma crença energética de uma situação. E por fim, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, eu posso vir a perder a noção de mim se por um acaso, ao longo da minha vida, eu ficar obcecado por um ideal. Dona Ana, eu não sei se vocês perceberam, mas eu descrevi 5 momentos
que podem acontecer na sua vida, na vida de todo ser humano. Eu acabei de descrever para vocês, sem dizer os nomes dessas fases, os 5 níveis de apego afetivo. E até então, não parece nada de incomum. Eu entendi, nasci, cresci, desenvolvi, entendi e depois eu vou morrer obcecado com algo? Não, não é assim. Veja, eu apresentei para vocês e agora eu vou dar nomes ao que a gente chama de como você conheceu o mundo através do apego. Ao longo da sua vida, este conhecimento que você adquiriu vai se transformar em níveis de apego. Desde o momento em que você nasceu, que tem um nome, até o momento em que você fica obcecado por um ideal e esquece de você mesmo. Até aqui, eu espero que tenha feito sentido para você. Fica aí que você vai se surpreender e este conteúdo, essa aula vai ser muito importante para o resto da sua vida. Agora, o apego, até esse determinado momento, ok, te fez sobreviver. O que tem de ruim? Tá vendo, dona Ana, como é importante o apego? E você aí querendo que a gente desapegue. Calma. O apego, qual que é o grande problema? Se o apego a algo, preste bem atenção, se o apego a algo nos cega, significa que o conhecimento que adquirimos ao longo da vida está sendo o quê? Está me controlando e eu não tenho mais liberdade. Gente, anote isso. Se o apego a algo, circunstância ou alguém está me cegando, isso significa que o conhecimento e as crenças que eu tenho e que eu adquiri ao longo da vida estão me controlando e eu não tenho mais o controle da minha vida. Nesse momento, nós chegamos numa fase muito importante dessa live. Eu quero apresentar agora para vocês os 5 níveis de apego e principalmente eu quero identificar para vocês o momento onde você vive, onde você começa a viver a dependência emocional, onde você começa a viver o apego ansioso e onde você começa a se perder de você. Inclusive chegando até o último nível, onde tragédias acontecem. Mas nós estamos aqui numa corrente para que isso não aconteça, pelo menos aqui nas aulas, né? Na Dona Ana, no canal da Dona Ana, ok? Vamos lá, o que eu vou apresentar aqui para vocês é a pirâmide, né? Na verdade, os 5 níveis de apego. E eu vou tentar explicar para vocês da mesma forma como o Dom Miguel Ruiz traz no livro, para que fique de uma forma bem lúdica, que você entenda e que faça sentido, para que você se posicione quando você perceber que o apego está te cegando e o conhecimento que você acredita que tem está te controlando, ok? Existem 5 níveis de apego afetivo. O primeiro é o eu autêntico. Lembra quando nós nascemos lá, a folha em branco. Depois, lembra que eu falei das preferências, né? Ah, prefiro essa mulher aqui com essas bolas que me dá um leite aqui que me aquece. Eu passo a ter preferências. Porém, assim, eu gosto muito dela, mas eu não vou morrer sem ela, inicialmente, ok? 3, mesmo sabendo que sim, né? A gente sabe, depois que a gente cresce, a gente sabe que sim. 3, esse é o nível da identidade. É onde eu passo, lembra, a me identificar dentro daquele núcleo. Opa, eu não sou mais uma massa que chora. Aqui eu entendi que aquele ali é um pai, aquilo é uma mãe e eu sou um filho. O 4º nível é o nível da interiorização. Lembra que eu falei lá do pai? Puxa a orelha e eu interiorizo uma emoção e passo a acreditar que uma autoridade vai me punir se eu for além em determinadas ocasiões. E por último é o
fanatismo. E aqui, neste nível, é aquele nível onde eu sou obcecado por um ideal que eu me identifiquei, interiorizei, e dentro deste ideal que eu estou obcecado, eu passo a ficar totalmente cego e faço mal para mim e para o outro. Bom, é o seguinte, trouxe aqui para vocês um exemplo, vou tentar aqui, o mesmo exemplo que o Dom Miguel Ruiz trouxe no livro dele, tá? Os 5 níveis de apego. E preste bem atenção, pare o que você está fazendo agora, porque se você entender dessa forma, vai fazer muito sentido e você nunca mais vai esquecer. Então, digamos que aqui, né, é uma quadra de futebol. Eu não sei desenhar muito bem, então vocês que lutem aí para imaginar. Primeiro nível do eu autêntico, pense assim, aqui está tendo um jogo de futebol. No nível do eu autêntico, que é o primeiro nível que eu falei para vocês, eu estou o quê? Indiferente a esse jogo. Eu tô aqui, fiquei sabendo, né? Opa, tô aqui. Eu tô aqui, fiquei sabendo ali que tem um jogo, que legal, né? Vou assistir o jogo pelo simples fato de ser um jogo que tem uma bola, que tem jogadores, o pessoal tem torcida, esse lugar tá legal, tem pipoca, meu, que ambiente bacana, vou curtir esse treco aqui, ok? A partida rolou, o jogo aconteceu, tive sensações maravilhosas, bacana, ok, mas é isso, vou e volto para a minha casa. Esse é o primeiro nível, que é o eu autêntico. Aquilo é bom para mim naquele momento presente, mas não me segura, não tenho escolhas, enfim, vou para casa e curtir aquela história. O segundo nível de preferência, ele já é o quê? Opa, tem uma partida de futebol, tô vendo torcidas lindas, mas tem uma torcida aqui que tá toda de verde, eu adoro verde limão, aquele verde fosforescente, me identifiquei com essa galera aqui, eu vou preferir ficar desse lado. Eu me posiciono aqui, curto aqui o jogo, mas gostei dessa galera, mas vou voltar para minha casa e quando eu voltar de novo para uma partida de futebol, eu não vou me perguntar sobre essa galera ou não, né? Para mim foi, naquele momento foi a preferência que eu tive. O terceiro nível é o nível de identidade. Então, o que acontece? Eu chego aqui, a partida de futebol tá rolando, e eu agora não só reconheço, eu lembro que eu vim aqui na partida de futebol, eu passo a reconhecer o time do Verde Limão e eu percebo que eu tenho similaridades. A torcida do Verde Limão me trouxe lembranças e agora eu passo a me identificar com o jeito deles, com a jogada deles. E eu faço o quê? Eu faço, eu me identifico com aquele grupo e coloco na minha cabeça, bom, a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou ficar na torcida do Verde Limão. Esse é o nível de identificação, tá? De identidade. O quarto nível já é o quê? Eu voltei para o jogo de futebol. Lembra que eu me identifiquei com a torcida de Verde Limão? Mas agora eu não só me identifiquei com a torcida do Verde Limão, mas eu interiorizei, aquilo vai fazer parte da minha comunidade. Eu vou andar como eles, quero saber como é que eles, onde eles se encontram e vou levar parte deste compartilhar para minha casa, né? Vou marcar com alguns amigos, ou seja, e quando eu tiver um outro jogo de futebol, eu só vou se for para torcer por aquele time que faz parte da minha comunidade. Nós estamos chegando, esse já é o quarto nível de apego. O quinto nível de apego, bom, você já sabe, né? Inclusive tem até a torcida aí de fanáticos, é o fanatismo.
onde eu não só interiorizo, eu faço parte da comunidade. Essa comunidade me representa, mas eu também passo a ficar obcecado por ela. Somente ela presta. Somente os integrantes dela é que tem valor. Todo o resto é lixo. Todo o resto é o meu adversário. Todo o resto, né, não fará parte da minha história. Por quê? Porque eu estou obcecado única e exclusivamente para as minhas energias, para que essa equipe de verde-limão ganhe. Pronto, eu estou no último nível, que é o fanatismo. Dona Ana, e o que é que isso tem a ver com relacionamento humano? Bom, gente, agora a gente vai para uma parte muito importante. A pirâmide era para ser assim, numa situação de vida normal, onde o eu autêntico, onde eu não me identifico com nada, onde eu aceito a vida como ela é, onde eu estou em total concordância com as coisas que estão acontecendo, era para ser o estado mais presente das nossas relações humanas. Mas, infelizmente, o que é que tem acontecido? Essa pirâmide, ela tem, na verdade, o que eu tenho visto muito é ela invertida. Onde o fanatismo, por mais que nós não temos tantos, né, aqui talvez, onde o fanatismo, aqui nesse nível, não é difícil as catástrofes acontecerem. Porém, a gente está vivendo um fanatismo um fanatismo velado. É só vocês observarem o posicionamento das pessoas e o nível de agressão nas redes sociais, onde elas podem, de alguma forma, se proteger de ofensas, uma vez que elas não são encontradas. Mas o que mais eu tenho observado é este nível aqui de interiorização. E aqui, por que eu tenho mais observado aqui esse nível de interiorização? É onde as pessoas estão completamente apegadas interiormente, vivendo uma conexão interior com as suas ideias, com o seu conhecimento, não só de relações íntimas, mas também com os seus carros, com as suas conquistas materiais, que são fruto de processos que estão externos a você. E o que acontece quando elas se deterioram, quando elas se perdem, quando elas se vão? A pessoa não sabe quem ela é. Ou seja, qual o motivo de todo o meu trabalho na internet? Qual é a minha grande missão? É fazer justamente com que essa pirâmide aconteça da forma, né, mas que é da sua natureza, porém o teu pacote de valores, de crenças, né, que o Dom Miguel Ruiz chama, que é o seu sonho de vida para poder se encaixar no sonho do planeta. Ele chama esse sonho do planeta, trago como fluxo da vida, né, como todas as coisas vão se desenvolver. Ele chama de sonho do planeta. Quando a gente se coloca na vida com um propósito, com a nossa missão, ele chama de sonho pessoal. E aqui eu falo da minha posição, do meu eu nesse fluxo da vida, essa aceitação da minha posição nesse fluxo da vida. Era para ser mais este nível presente na sua vida, mas não. Qual é o nível que eu observo que mais está presente? É justamente o nível 4 de interiorização, que fica muito fácil para gerar o nível do fanatismo. E aqui, na interiorização, é onde a gente encontra muito sofrimento. Eu, como psicóloga, é aqui que eu encontro a dependência emocional. É aqui que eu encontro, né, o corpo de dor já dominando as suas emoções densas. Quais são elas? Tristeza, vergonha, raiva, inveja.
a favor dele, ou seja, é nesse estágio aqui da interiorização, onde eu estou integrado, né? Eu não sou mais eu passo a me identificar com essas emoções densas. Eu não estou triste, eu sou triste. Eu não estou com medo, eu sou uma pessoa medrosa. Só que tudo isso é mentira do corpo de dor. Quem me conhece, já está aqui mais tempo, sabe que é como se fosse um parasita psíquico que vai te dizer, né? Vai trazer todas as suas mágoas, dores acumuladas ao longo da vida e vai trazer contra você justamente para quê? Para o que Dom Miguel Ruiz chama de domesticação. Pense assim, rapidinho. Gente, eu sei que hoje talvez seja uma live um pouquinho mais, digamos que talvez densa do que geralmente eu faço, mas quando eu estou apegado às circunstâncias, eu perco a liberdade. E quando eu aprendo a ficar mais tempo possível no eu autêntico, eu ganho a liberdade. Eu atendo muitas pessoas que estão sofrendo nas suas relações, principalmente pessoas que estão vivendo o apego ansioso. O apego ansioso, a gente sabe, né, que é o quê? É aquele apego afetivo da interiorização que eu trouxe aqui para vocês, onde eu só fico bem, eu estou internamente integrada quando o meu objeto de desejo, e aqui pode ser ou a pessoa, ou a circunstância, ou aquele ideal que eu criei de vida, estiver no meu raio de controle. Se a pessoa, a circunstância ou o ideal, por mais que eles continuem existindo, tá, no plano, mas saiu do meu raio de percepção ou da minha vida de uma maneira mais próxima, eu perco a noção de mim. E o que eu percebo, o que eu observo as pessoas, principalmente que sofrem com dependência emocional e com apego ansioso e o evitativo também, eles estão vivendo mais tempo no nível do apego de interiorização. Dona Ana, mas o evitativo também? Sim, eu já estava esquecendo deles. Por que o evitativo também? Quando eu vou descrever para vocês todos os níveis, as características de cada nível. Mas por que eu vou focar muito na interiorização? Porque é na interiorização que começa o sofrimento, né? O sofrimento psíquico em relação a quando eu estabeleço uma relação íntima, afetiva, e é onde gera mais insegurança. E por que eu vou trazer demais aqui? Porque é aqui que está o segredo, no nível da interiorização está o segredo. Quando eu começo a diminuir e voltar aqui para a base, ficar muito mais tempo no eu autêntico, mais eu tenho liberdade. Dona Ana, dá para descrever então o que acontece em cada uma dessas fases? Sim, eu ao longo da aula eu estou descrevendo aos pouquinhos para vocês. Comecei de uma forma bem simples, depois de uma forma lúdica e agora eu vou descrever para vocês, né, como cada fase realmente se apresenta. E eu vou começar, por que eu vou começar? Do fanatismo para o eu autêntico. Porque pasmem, gente, pasmem. Hoje em dia é mais fácil a gente viver, né, pulsar, vibrar, ressoar entre o fanatismo e a interiorização e a identificação do que no eu autêntico. Inclusive, as pessoas que estão no eu autêntico, hoje em dia, elas estão sendo vistas como, pessoas que veem o mundo cor-de-rosa, as pessoas polianas, as pessoas até mesmo indiferentes ao amor, porque elas são totalmente desapegadas. Não é isso que acontece. Hoje eu vou trazer para vocês, na verdade, por que o que era para ser natural está ficando antinatural.
Porque estamos, infelizmente, ficando muito tempo em níveis de apego extremamente tóxicos e não reconhecemos mais o que é para ser natural. Então, eu vou inverter a ordem proposta por Dom Miguel Ruiz para vocês, porque ele trouxe para a gente a teoria, mas aqui na prática é o que eu mais tenho observado. Claro, quando a gente está falando, entendendo como referencial o sofrimento psíquico. Tá acabando já essa live, fica aí. Ela é importante para você, e aqui eu te digo algo muito importante. Se você se identificou, não tenha constrangimento, né? Se você se identificou nesses 3 níveis aqui que eu vou descrever, não se preocupe. Quando eu aceito em qual nível de apego eu estou vivendo, é quando eu começo a me curar. Eu nunca esqueço quando eu entrei em contato com esse conteúdo, que eu comecei a ter noção de que eu estava totalmente, em algumas circunstâncias, vivendo em fanatismo, interiorização. Foi quando eu comecei a minha grande virada na minha vida profissional. Mas Dona Ana, como psicóloga, sim, eu já estava formada há muitos anos, inclusive, porque na forma como a psicologia entrega alguns conceitos teóricos, na prática, a aplicação é outra. E eu precisei ir atrás de outros recursos. Final de semana, agora domingo, eu fiz uma imersão para pessoas apegadas, afetivamente, que é saindo da turbulência do apego ansioso. Tinha uma psicóloga lá que sofreu com apego ansioso, e ela deixou claro para toda a turma: eu estou aqui porque a faculdade não nos instrumentou para essa situação que chega a gerar dor física, faz com que a gente perca o sono, o apetite, a gente não se reconhece. E eles passam um dia todo comigo, justamente entendendo, inclusive, aprendendo práticas que eles vão poder se auto-aplicar para sair daquele estado. Mas vamos lá, isso aí é assunto para outro momento. Então, a primeira coisa, o fanatismo. Eu trouxe aqui para eu não esquecer, mas o fanatismo é aquele momento onde eu estou totalmente obcecado pelo ideal de felicidade ou padrão de crença que eu aprendi ao longo da minha vida. Essa obsessão faz com que eu, inclusive, me torne uma pessoa irracional, com atos irracionais, e é aqui, nessa fase, que acontecem as grandes catástrofes. É aqui, por exemplo, que vocês sabem muito bem, vocês já viram aí nos jogos de futebol, que eu, fanático, obcecado, apaixonado pelo meu grande time, e quando ele perde, eu fico irracional. Por quê? Porque neste nível de apego, eu não tenho mais noção de mim, eu não tenho mais controle, eu estou totalmente identificado com o corpo de dor. Se uma pessoa da torcida adversária me provoca, o corpo de dor vai falar: acaba com essa dor, acaba com essa raça, que essa raça não presta. O que vai acontecer? As catástrofes que vocês são documentadas e que chegam até vocês. Quantas notícias de pessoas, que obcecadas por serem certas no trânsito e estão, inclusive, nessa obsessão pelo seu ideal de estar certo, carregam armas, e só porque foram consternados, constrangidos no trânsito, pegam a arma e matam outra pessoa. Nesse nível, eu perco totalmente, inclusive, o amor pelo outro. Por quê? Porque eu não tenho amor, inclusive, por mim mesmo. Eu tenho amor, eu tenho uma obsessão e um apego por algo ou um ideal. Não existe mais o ser humano, tanto a mim quanto o outro. Existe o ideal que foi criado na minha cabeça, que é superior, me deixando irracional e também sem controle das minhas atitudes. No nível anterior da interiorização, existe aqui um sofrimento psíquico contínuo. Eu estou
E eu estou identificado principalmente com as minhas emoções densas. Então é aquilo que eu falei, eu não estou triste, eu não estou com medo, eu sou medroso, eu sou triste, eu sou desafortunado. Nesta fase, o que acontece? Eu não quero esquecer dos pontos mais importantes. Na interiorização, o que eu faço? Eu estou domesticado aqui, eu estou domesticado pelo meu pacote de valores e virtudes das pessoas que me mostraram, me moldaram para o mundo. Só que o que acontece? Elas estão muito marcadas em mim. Eu também vou querer domesticar o outro. Através do que? Das minhas marcas, do meu pacote de crenças, de valores e virtudes. Eu, inclusive, vou usar o amor condicional dizendo, apoiando as minhas atitudes para domesticar o outro como prova de amor. Acontece nesse nível muito fácil, o morde ou assopra. Eu te humilho porque você não está conseguindo corresponder ao pacote de amor que eu aprendi e que eu quero te entregar. E eu quero que você corresponda, porque se eu só vou conseguir me ver amado se você corresponder exatamente do jeito que eu aprendi. Ah, você não conseguiu corresponder? Então eu vou te xingar, eu vou te ofender, eu vou te atacar. É aquele famoso, mordi, fiz tudo isso, mordi. Mas eu fiz isso porque eu te amo, volta pra mim, depois eu assopro. Nessa fase, o meu foco é o que? A minha versão interna idealizada é o foco da minha vida. E eu fico enrijecido com isso, eu não estou aberto para mudar, eu não estou aberto para aprender com as experiências do mundo. E eu projeto isso para fora. E eu também vou querer que você seja este ideal de mim mesmo. Por isso que os psicólogos falam por aí que você está vivendo com a relação espelho. Não, dona Ana, não é. Porque ele não é desse jeito, eu não sou desse jeito. Você é desse jeito sim. O problema é que você quer que o outro seja igual e ele não consegue. Por conta desse ideal, tá? O amor só vai existir na interiorização pelas condições internas. Você não vai conseguir aceitar o outro do jeito que ele é, de jeito nenhum. Você só vai ter amor se for da forma como você aprendeu nos vídeos, como você aprendeu na tua família nuclear, na tua família de origem. E daí como acontece? Outra pessoa não consegue corresponder? Sofrimento. E aqui vem o mecanismo doentio, que é o seguinte, qual é o mecanismo? Na interiorização é o mecanismo, se eu sou aceito, eu tenho a recompensa da vida. Eu farei e pagarei qualquer preço para isso, tá? Agora, se eu for rejeitado, eu fui punido. A vida está sendo dura comigo. Eu não tenho mais motivos para viver. Esse mecanismo é doentio e fica acontecendo nessas duas operações, nesses dois contextos. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada de interiorização, porque essa é o que eu mais vejo aqui no setting terapêutico. Bom, aqui eu disse para vocês, né, que o amor é condicional apenas pelas condições. Aqui o que acontece? Nessa fase é onde eu opero com a minha mentalidade juiz e vítima. Juiz e vítima. O que acontece? Ora eu sou vítima, ora estou julgando. Porque aí você mostra todas as coisas que a pessoa fez errado. Porque daí o que acontece? Você se torna superior. Aí a pessoa fala assim, mas você também faz. Aí você é a vítima. Então, fica operando nesse esquema entre o juiz e a vítima. E qual é o único vislumbre aqui? Qual é o momento de paz aqui? Agora vocês vão se identificar. Né? Quando a gente está interiorizado, o único momento de paz, o vislumbre de paz, é quando eu tenho conquistas individuais. Por isso que tanto apegado ansioso quanto apegado evitativo,
eles vão muito bem, são muito bem sucedidos no trabalho. Por quê? Porque na dúvida eu volto para o meu momento de paz, que é onde eu encontro as minhas vitórias individuais, onde eu dependo de mim. Por isso que eu quis começar daqui para cá, certo? Neste local de identidade, veja só, é aqui que onde eu tenho sofrimento psíquico, mas eu não fico em constante sofrimento psíquico. Quem vive apegado, assim, full time o tempo todo, é um sofrimento contínuo, um estado de alerta, é um estado de tristeza, é um desgaste de energia o tempo todo. Já na identidade, tem sofrimentos psíquicos, mas eles são mais passageiros. Porque o que acontece? Isso já não está interno, mas está o quê? Na máscara. Então, eu uso máscaras sociais, mas depois eu tiro e eu volto, ainda não me perdi de mim. É aqui, inclusive, né, na fase da identidade, que o que acontece? Deixa eu ver aqui se eu não tô. Não, tá certo. É que na fase da identidade são as máscaras, principalmente aqui vão atuar as máscaras, né, das nossas feridas emocionais. Elas vão vir para nos proteger. Se a gente passou por abandono, a gente vai ser, não vamos ter problema com o serviço, porque daí a gente não quer ser abandonado de novo. Aqui a gente vai usar a máscara do rejeitado, né? Então, para não ser rejeitado novamente, não, a gente vai acabar de alguma forma, né, evitando determinadas relações. Aqui vai ter a máscara do humilhado, a máscara do traído, a máscara do injustiçado. Na máscara do injustiçado eu vou ser altamente inflexível, porque eu vou ter bases rígidas de justiça, porém, por mais que essas bases sejam rígidas, eu ainda estou mais aberto para aprender do que o processo da interiorização. Tá? Eu ainda estou aberto a me conhecer, porque eu ainda não me perdi de mim. Já no estágio de preferência, esse estágio aqui é um estágio muito legal. Quando a gente está atuando, né, no nível de preferência, o amor incondicional, ele ainda existe. Eu não me perdi de mim. Aqui, no estágio de preferência, eu tenho um pacote de valores e virtudes, né? Eu prefiro determinados valores e prefiro determinadas virtudes, mas eu não julgo o outro pelo pacote deles. Eu não julgo de jeito nenhum, porém, eu tenho a preferência de permanecer no meu pacote de valores e virtudes. E por que eu não julgo o outro? Porque neste nível eu não sou vítima, eu estou escolhendo, eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? Muito pelo contrário, eu amo a escolha do outro, eu não interfiro na escolha do outro. E ainda, como aqui ainda tem amor incondicional, eu estou disponível para o outro e ainda o encorajo para a vida. Quem é meu aluno, assinante, já sabe de quem eu estou falando. A pessoa segura, ela está operando aqui, ó, entre o nível de preferência e o nível do eu autêntico, que eu já vou falar para vocês. Nesse nível ainda, né, de preferência, eu sou livre, tanto para concordar quanto para discordar. Eu não preciso concordar com tudo que você me traz, mas eu não vou te acusar por isso, eu só não vou concordar. Nessa não concordância, inclusive, eu tenho autonomia para te deixar ir e também tenho autonomia para seguir. Nós não temos um apego, porque se aqui há um amor incondicional, se aqui há preferência, se aqui eu não te julgo, eu não vou te julgar se você ficar feliz em um outro contexto de vida. Vocês estão vendo? Estamos chegando próximos à liberdade. Eu falei de sofrimento psíquico aqui? Não. Lembrando que é o seguinte, gente, sofrimento psíquico não quer dizer ausência de dor. Sofrimento psíquico é uma resistência contínua à dor.
É uma resistência contínua à informação e ao movimento da vida. Já a dor me deram um beliscão aqui. Ai, doeu. Mas aqui o tempo vai passar. Eu aceitei que doeu. Vou preferir ficar longe de você porque eu não quero ter beliscão. Mas eu vou seguir a vida. Só foi aquele sofrimento do beliscão, tá? Então, aqui não há sofrimento psíquico contínuo. Há dor, mas não há sofrimento contínuo psíquico. Contínuo. E vamos lá ao eu autêntico, que é o quê? Que é o grande, é a minha missão, tanto como ser humano em busca, como profissional da área da saúde emocional, de fazer com que a gente possa formar uma comunidade para fortalecer este eu autêntico aqui. Aqui está a comunidade, né? Eu falo que é a comunidade do time fluxo, né? Time fluxo da vida, é o time da aceitação, é o time do estado presente do amor, é o time do tudo é perfeito, é o time onde há uma felicidade, uma liberdade plena, é aqui onde estão as pessoas libertas emocionalmente, é aqui no eu autêntico, né, que a vida passa a ser um grande quebra-cabeça e você está muito tranquilo, né, você se encontrou como peça nesse quebra-cabeça, né. Aqui, por que aqui é a minha grande missão como ser humano, como profissional? Porque aqui o corpo, a mente, a alma, né? Então, o corpo, a mente, as emoções e a alma, elas estão em harmonia, elas não são negadas, né? Elas estão em uma dança muito bonita. Aqui a gente está em dança também, em ressonância, com o fluxo da vida. A gente não fica mais resistente ao que ele tem a oferecer, a gente se diverte com ele. Hoje, gente, a minha agenda, quem conhece a minha agenda, as minhas amigas, quando elas querem marcar algo comigo, elas não falam comigo mais, elas falam com a Yara, que é minha sócia, a minha assistente, a gerente, ela é engenheira de todo o conteúdo distribuído para vocês, inclusive das minhas atividades. E hoje, por um problema meu que não foi gestão da Yara, deu tudo errado. Não, deu tudo certo, como deu na verdade, como tinha que dar. Quando eu falo que deu tudo errado, eu posso ir para emoções densas, eu posso ficar chateada, eu posso me xingar, eu posso ficar brava com a tempestade que caiu. O que isso vai melhorar a minha vida, contribuir? Nada. Atrasou a aula? Atrasou, mas eu estou aqui dando aula, estou dando um excelente conteúdo que vai transformar a sua vida. Então, essa é a minha missão, essa é a minha Roma, que a gente chama no marketing, né? O que é Roma? É aquele lugar onde eu conheci, onde eu cheguei. Não significa, prestem bem atenção, não significa que a minha vida é constantemente aqui no meu autêntico. Eu não vou ser hipócrita com vocês. De jeito nenhum, sabe por quê? Porque ainda existem traumas, ainda existem crianças feridas aqui internamente que me fazem vir pra cá. Que me fazem vir pra cá. Que me fazem ficar operando aqui, ó, entre esses três. Mas, quando eu digo que encontrei a Roma, quando eu tô aqui, eu falo, deixa eu voltar pra minha Roma, lá é muito mais legal. E levo tudo vocês juntos. Porque eu falo, meu Deus, esse lugar é muito legal, eu quero ficar aqui. Essa galera precisa conhecer esse lugar. E essa é a minha missão, fazer com que vocês conheçam esse lugar. E daí vocês devem estar se perguntando, Dona Ana, como é que faz para chegar para esse lugar? Calma. Bom, tá acabando. Nesse lugar eu aceito o outro como ele é, no agora. Foi aqui, inclusive, que eu me deparei com uma das verdades mais doloridas dos processos psicológicos em relação a relacionamentos íntimos, que é ninguém consegue ser além do que já é no momento presente. Lide com isso. Sabe essa pessoa que tá aí do teu lado? Então, ela não consegue ser além disso. O problema não está nela, está em você. Você consegue lidar com isso? Não, não consigo. Então, pare de gerar sofrimento em você e no outro. Desapegue.
Ou melhor, se renda à vida. A vida é nossa melhor amiga. O fluxo da vida é o nosso melhor parceiro, nosso melhor amigo. Ele quer sempre o melhor. O problema, somos resistentes a ele. É por isso que viramos em sofrimento. Porque nós não aceitamos ele. Nós ficamos o quê? Fanáticos com o nosso ideal, com aquilo que acreditamos que é o ideal de felicidade. Mas voltando lá à nossa Roma, ao lugarzinho que a gente quer ficar, no eu autêntico, né? Aqui, o que o outro faz não nos atinge, porque a gente entendeu que não é o outro, nunca é o outro. Os meus alunos, meus consultorandos sabem disso, eles já assistiram a aula lá no canal, também no curso que eu tenho sobre liberdade emocional. Não! Aqui, nesse lugar, não é o outro, então o outro não nos atinge. Por quê? Porque o que ele fala e o que ele entrega é da responsabilidade dele. Como isso é trabalhado aqui dentro, já é responsabilidade minha e eu posso escolher nem lidar com isso. Ok? Lembrando que não lidar com isso não é indiferença. Olha, eu vou deixar você em seu processo, eu estarei aqui, mas o seu processo é você que lida, eu não tenho poder sobre ele. Porque lembra, o fanático é que não aceita você ser diferente dele, que quer te domesticar, que é obcecado pelo ideal dele. No eu autêntico, não. Então não adianta você jogar as coisas para quem está no eu autêntico, porque ele não vai levar para o lado pessoal. Neste lugar, não domesticamos com o nosso ponto de vista. A gente não vai domesticar você com o nosso ponto de vista. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu quero muito, faço questão que vocês conheçam esse lugar. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão de vida para Ana Paula Lima, né? É a dona Ana falando para Ana Paula Lima. Vocês viram quanta máscara? Viu quanta identidade eu tenho? Mas o que acontece? Eu não vou ficar domesticando vocês. Está aqui, vocês querem, vocês não querem, vão lavar louça. E eu vou depois aqui sair e vou seguir minha vida. A escolha é minha, a escolha é de vocês. E por fim, nesse estágio aqui, eu me desenvolvo, eu evoluo, eu cresço com a vida, com a natureza. Natureza é movimento, gente. A natureza, ela não é apegada. A natureza, o melhor que uma árvore pode fazer numa tempestade é, muitas vezes, se ela está velha, podre, com suas raízes podres, é ela cair, se degradar, virar adubo para uma nova história. Dona Ana, mas se uma árvore cai em cima do meu carro, mas está pegado a ele, a natureza não está interessada no seu carro. Sabe por quê? Porque a natureza não está interessada em uma célula, em um corpo, na sua história. A natureza está interessada em algo maior, porque ela tem muito mais coisa para lidar. E quando a gente entende, inclusive, esse movimento, a gente sai do caminho da natureza, a gente segue com ela, a vida se torna mais fácil, a vida se torna mais leve. Dona Ana, o que isso tem a ver com relacionamento? Se renda ao que a vida está te contando. Você está, às vezes, apegado em uma relação que já acabou faz muito tempo, mas você está apegado por quê? Porque quem cuidou de você a vida inteira, ou os desenhos que você assistiu a vida inteira, te contam que você tem que pagar qualquer preço. Dona Ana, você é contra o casamento. Eu já falei isso? Não. Eu sou contra sofrimento. Casamento é amor. Casamento é liberdade. Eu nunca esqueço o dia. Minha mãe ficou 42 anos casada. 41 anos casada com meu pai. Eu nunca esqueço o dia que ela falou assim: filha, eu só fui aprender o que era liberdade quando eu casei com teu pai. Teu pai não era apegado a mim. Ele tinha ciúmes, ele vivia onde eu ia, se ele pudesse, ele ia junto. Mas eu nunca deixei de ser eu mesma. E inclusive era isso que mais encantava nele. Mesmo que ele se irritasse. Então eu sou pró-amor, gente. Eu sou pró-relacionamento. Mas amor, ele é uma manifestação de liberdade. Quem realmente ama dá asas e não coloca numa gaiola. O problema é que somos passarinhos, que não sabemos nem como voar. Se abrem a gaiola pra gente, a gente não vai saber o que fazer com isso.
Nós não sabemos ser livres. Nós somos apegados, identificados, interiorizados. E quando abrem pra gente a gaiola, voar vai ser um preço tão alto que a gente tem a impressão que vai cair, que a gente prefere ficar preso recebendo alpiste, quando a gente poderia sair pelo mundo e experimentar várias coisas maravilhosas. Como é que eu chego nesse lugar, no eu autêntico? Eu vou precisar de autodomínio. Eu vou precisar de princípios de autodomínio. Por exemplo, eu falei ali, um deles é nunca o outro. Outro que eu falei, não levar para o lado pessoal. Dona Ana, como é que eu faço isso? Onde eu encontro esses princípios de autodomínio? Eu precisei correr atrás também. Não foi fácil. Mas depois que eu encontrei liberdade, é por isso que eu estou aqui falando. Né? Hoje deve ter passado, só por essa aula aqui, mais de 1000 pessoas, que são os dados que essa rede me dá depois. Mais de 1.500 pessoas já passaram pelas minhas mãos, pelos meus cursos. Sabe por quê? Porque eu encontrei o mapa da liberdade. Eu encontrei a forma de como ficar mais tempo no eu autêntico. Porque eu sou mais importante que você? Não. Porque eu tive que chegar lá no fanatismo. Porque eu tive que... No fanatismo a gente perde tudo, tá? A gente perde tudo, por quê? Porque a gente perde o nosso bem mais importante, que somos nós mesmos. E quando eu perdi totalmente a noção de mim mesma, eu nunca esqueço, que um dia eu ajoelhei e eu falei assim, Deus, e aí o Deus que eu acredito não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma energia interna, uma conexão com algo maior. Eu falei, olha, agora é a hora do milagre. E o milagre, na verdade, era eu colocar em prática aquilo que na minha busca, na minha dor, durante a tal dependência emocional, que foram os princípios de autodomínio. Esses princípios de autodomínio, eu deixei tudo em um mapa, como se fosse um mapa, porque eu tive que decifrar sozinha, eu levei quase 10 anos. E eu falei, as pessoas não... Eu preciso deixar isso fácil para as pessoas. Esse mapa que eu desenhei, está lá, aqui no link da minha bio, um curso que se chama Liberdade Emocional. Ele custa apenas R$197 até esse mês. Depois do carnaval, ele vai passar para R$297. Então, é um curso simples. Hoje encontrei minha personal, eu tinha ido na cidade dela, em Bebedouro, dar uma palestra, e no final eu dei um super desconto, porque assim, eu quero que as pessoas tenham acesso a esse mapa. Ela encontrou ontem essa amiga que tinha adquirido esse curso, nessa palestra que eu dei, e ela falou, amiga, pelo amor de Deus, é muito barato pelo que tem lá. Eu tô leve, eu tô outra pessoa. E a minha amiga, né, personal, ficou morrendo de orgulho, veio contar pra mim. Sabe por que ela voltou leve, feliz? Porque é muito mais simples do que você imagina. Só que é um simples que não te ensinaram quando você estava aprendendo a se desenvolver, quando você estava aprendendo a conhecer a vida. Esse fica aqui o meu desejo de coração, né? Se você é aluno do Liberdade Emocional, está assistindo essa aula, você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe o quanto foi importante ter dado esse passo. Então fica aqui o meu convite para que você possa adquirir o Liberdade Emocional por R$197. É só entrar aqui no link da bio, que estará lá, ok? Agora vamos fazer o seguinte, eu não preciso ser mais livre, você, fica aí a tua opção, você que sabe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora para as perguntas, e eu terei o maior prazer em te responder, inclusive, né, sobre o curso que tá lá, e que é super fácil de acessar, é super tranquilo, e tá à tua disposição, tá bom? Olha só aqui, ó, começo com a primeira pergunta, que na verdade é um comentário. Eu não sei se o Daniel tá aqui ainda, ele mandou faz tempo essa pergunta. Boa noite, dona Ana, começo aqui apenas enaltecendo a ótima imersão de domingo, participarei novamente. Ei, Daniel, obrigada, eu que agradeço, né? Espero ter feito sentido aí na vida de vocês. Foram 15 participantes que fizeram a imersão comigo. As minhas imersões, elas são pequenas, uma turma pequena, justamente para poder dar atenção
para as pessoas. A próxima turma será em maio, fique de olho, porque já tem uma lista de espera com mais de 30 pessoas e a turma é apenas para 15 pessoas. Então, também tudo isso, todas essas informações sobre a liberdade emocional, sobre a imersão, né, do apego ansioso, saindo da turbulência do apego ansioso, você encontra aqui no link da bio. Fico feliz que vocês tenham gostado da aula, quem falou aqui que foi uma aula live maravilhosa. Né? Bom, agora é a hora das perguntas. Lembrando que se você manda a pergunta para mim aqui na caixinha de pergunta, ela é mais fácil de eu responder. Se você mandar aqui nos comentários, fica um pouquinho mais difícil, tá? Em poucas aulas estou me libertando de dependência emocional, dando mais valor em mim, descobrindo aos poucos. Não perco uma aula sua. Ai, que bom! Fico feliz demais. Fico muito contente de saber que, assim, eu só sou instrumento, não se esqueçam. Vocês que vão lá, que colocam a mão na massa, dão a cara para bater, para poder experimentar a liberdade. É aquilo que eu falei. No eu autêntico não é sobre não ter sofrimento também. O eu autêntico também tem sofrimento. Aliás, tem dor, mas o que não tem é sofrimento. A gente fica em estado contínuo de sofrimento quando a gente está no fanatismo, quando a gente está interiorizado com aquela dor. Quando a gente está vivendo o apego ansioso, o evitativo, quando ele está interiorizado com as suas manifestações psíquicas, com o seu pacote de valores e crenças, principalmente da autossuficiência, ele sofre muito em não conseguir mandar mensagem, em não conseguir se conectar, em não conseguir superar o seu próprio orgulho, tá? Gente, deixa eu só passear aqui com vocês um pouquinho, para eu pegar água, porque eu esqueci, né? Vocês passeiam aqui um pouquinho, como está um pouco escuro. Ai, pronto. Enquanto as perguntas não chegam, né? Quero fazer terapia com você, mas moro na Itália. Você faz online? Eu faço terapia online. Você entra em contato pelo link na bio, tá? É aqui nessa bolinha. Só que qual que é o problema? Eu tenho só fila de espera, né? Só no momento, só para encaixe, não para protocolo de atendimento. Por isso que eu estou viabilizando os cursos, deixando eles mais robustos, que é justamente para que você possa ou fazer uma terapia com outro profissional e ter esse material de apoio, ou até mesmo, né? A minha grande missão é fazer com que despertarem vocês a máquina de autocura que vocês são, tá? Eu sempre falo para os meus consultorandos, eu sou psicóloga de dar alta, a gente fica um momento, né? E depois eu quero que eles voam, né? Porque eles têm capacidade para poder, todos nós, né? Temos capacidade para, somos o eu autêntico, estamos temporariamente cegos, né? Mas somos o eu autêntico. Estou em sofrimento intenso desde que descobri que a ex está com outra pessoa. Como lidar com isso? Calma aí. Você está no sofrimento intenso? Deixa eu mostrar aqui para você. Porque você está obcecada pelo seu eu que se relacionava com ela. O seu ideal de vida, de felicidade está lá naquele lugar que era quando você vivia com ela. Qual é o meu convite, né? O meu convite é você voltar para o eu autêntico. Para isso, você vai precisar de princípios de autodomínio. A gente consegue isso, tá? Vamos lá, digamos que você não faz terapia, você está precisando de um atendimento de urgência. O que eu diria para você? Para que você acalmar seu corpo de dor, né? Para você silenciar o teu corpo de dor que está te dizendo que você só era feliz com a pessoa, só assim você, né, ficaria feliz. O que o corpo de dor ama? Passado e futuro. Então ele fica lambendo as feridas do passado e te colocando lá no futuro para que você fique com medo de não ser mais feliz como era. Eu trabalharia presença, sabe? Toda vez que se pegar no passado e no futuro, dá uma respirada.
se coloca no presente. O que eu tenho que fazer? Lavar uma louça, fazer uma aula, molhar as plantas. Parece bobo, mas é o bobo que você não faz e é altamente eficaz. Inclusive, essa prática é proposta por Eckhart Tolle, né? O autor lá do Poder do Agora, do também Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, ok? Então, eu te indicaria isso. Espero ter contribuído aí com a sua vida. Preciso desligar urgentemente de uma mulher que estive durante 3 anos por todos os dias e quero livrar desse sentimento desagradável. Você sabe que a gente não se livra de sensação desagradável. A gente não se livra de sensação desagradável. A gente deixa ela passar por nós. Porque quando a gente quer ficar se livrando, né, de pensamento, de sensação desagradável, a gente fica negando, a gente fica oprimindo ela, como se a gente vai compactando o lixo e não deixando, quando eu falo lixo, lixo emocional, de dor, de emoções densas, tá? A gente fica compactando e não, isso vai gerando o que? Mais dor. Não, deixa passar, aceita que foram 3 anos maravilhosos, que foi gostoso, aceita que foi bom, que tá com saudades, que tem medo do novo. Isso vai perdendo força. Então, um exemplo para vocês, eu fiquei muito tempo sem dormir na pandemia e depois isso me trouxe muitas complicações em relação à insônia. Toda vez que eu tenho insônia agora, não entro em estado de sofrimento mais, eu aceito, talvez essa noite eu não vá dormir, mas se eu acordar às 3, 4 da manhã, eu vou ler, eu vou adiantar as coisas, né? Vou fazer uma oração, vou meditar. E isso vai perdendo força até que dali 3, 4, 5 dias, às vezes menos, eu volto a dormir. Por que aconteceu? Ficar resistente, eu só vou gerar sofrimento. Ok, deixa eu tirar aqui do Daniel. Quais e quantos são os seus cursos? Do Alan, né? Alan, é o seguinte, a assinatura custa R$37 por mês. Lembrando que a assinatura é que nem Netflix. O que é assinatura? Assinatura são todas as aulas, uma vez por semana tem uma aula nova sobre apego afetivo, maneira de se relacionar e que tem sido meu maior produto de maior sucesso porque custo-benefício. Agora, qual curso que está nos surpreendendo de adesão e de feedback positivo com relação ao valor e ao que ele entrega em relação à liberdade emocional e que foi feito um curso para dependentes emocionais, é o Liberdade Emocional de Escravo, autor da sua vida. Todos eles estão no link aqui na bio. Esse, para liberdade emocional, custa R$197, tá? R$197. Este valor só ficará até o carnaval. Depois do carnaval ele passará para R$297. A minha consulta, tá, que é um outro produto, custa R$650. Então, por que eu estou passando aqui os valores? Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Porque isso é algo que eu já tive, né, muita dificuldade em expor aqui para as pessoas, mas não é, as coisas são como são, né? Se a gente está praticando o eu autêntico, eu não vou te julgar e espero que você também não me julgue. Esses são os valores dos produtos. Saindo da turbulência do apego afetivo, que vai acontecer em maio, a gente ainda não tem o valor, mas na última imersão que aconteceu no domingo, nós tivemos uma entrega, né, um feedback muito positivo do que nós entregamos, e a pessoa disse bem assim, olha, na sua imersão no dia todo, eu paguei X reais, correto? Né? Ele pagou 297, a imersão foi o valor. Eu paguei em uma outra imersão alguns R$1.000, muitos R$1.000, e não foi entregue muita coisa. Então, assim, eu tenho muito carinho pelos produtos, porque o que tem ali, não estou falando de mim, foram conteúdos transformadores e de prática clínica
que os meus mestres, quem são os meus mestres? São os consultorandos que entregaram para mim. Então eu tenho muito carinho em mostrar aqui, trazer para vocês o que está disponível a um toque, que é aqui no link da bio. Você pode, com um toque, já fazer parte dessa comunidade e ter acesso a esses produtos. Eu esqueci de mais algum produto? Ah, sim. Também tenho práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade, que está, se não me engano, R$ 97,00. O Comer Consciente também, que são pessoas que sofrem com compulsão alimentar. Todos os meus cursos, todos os meus produtos estão aqui, ó, no link da bio. Ah, e eu também tenho imersão para psicólogos, né, profissionais da área de saúde que querem trabalhar com a minha metodologia, tanto de raciocínio clínico quanto de posicionamento nas redes, ok? Virei promotor do seu Insta, espalho a todos os amigos, indico seguirem e assistir as aulas de terça. Alan, seu querido, obrigada, viu? Dona Ana, somente obrigado pela imersão de domingo, você é demais. Ei, Alan, maravilhoso. Os Alans aqui gostam de mim, um outro Alan. Falando pra vocês, falei pra vocês que a imersão foi muito bom. Não sou eu que tô falando, são os participantes. Hoje tá, foi bom, né? Vocês gostaram da aula? Vocês curtiram? Tô super atrasada aqui. Ah, Yara. Você perdeu o começo, Carol? Carol, será que eu vou... Carol é minha professora de bike. Será que eu vou conseguir te ver amanhã na bike? Eu ainda não consegui uma bike. Vamos deixar o fluxo. Não vamos ficar apegados a isso. Vamos deixar o fluxo resolver pra gente se amanhã eu vou conseguir pedalar ou não, né? Isso é viver no eu autêntico. Para que entrar em sofrimento? Eu amo pedalar, né? Eu amo pedalar, estar lá com os meus amigos, mas eu ficarei apegado a isso? Não. Eu deixarei o fluxo decidir. Se for para pedalar, se for para pedalar, pedalarei, se não, não. Aí aqui, minha professora está dizendo aqui, vai conseguir sim, o universo já está conspirando. Eu entrei na live por acaso e me deu uma clareza enorme, obrigado por isso, imagina. Como saber se meu casamento chegou ao fim? Não me sinto mais feliz. Olha, primeiro, quando as pessoas chegam pra mim lá dizendo assim, como é que eu faço para saber se meu casamento, se eu continuo com o meu casamento ou não? Eu sempre falo, o problema não é o teu casamento. Vamos fazer o seguinte... Vamos primeiro cuidar de você, vamos primeiro resolver essas coisas, daí ela vem falar mal do marido ou vem falar mal da esposa, eu falei, parar, nunca é o outro, vamos olhar você, vamos fazer isso. Acredite, quando a pessoa olha pra si, ela toma um outro caminho na vida dela e muitas coisas passam a fazer sentido. E não é sobre tomar decisões ou não. É sobre, antes de tomar a decisão, perceber quem é que dentro de você está tomando decisões, tá? Isso é muito mais importante. Ô, gente, ficamos bastante. Hoje foi uma aula um pouco mais longa, porque era uma aula com muitos detalhes. Não se esqueçam, para que você viva uma vida plena e de liberdade, vai precisar, né? Viver, ter princípios de autodomínio que os meus alunos do Liberdade Emocional entenderam, já sabem, tiveram acesso para ficar mais tempo possível no eu autêntico. Para ser meu aluno do Liberdade Emocional ou de qualquer outro curso, só clicar aqui no link da bio, que tem todos os links para poder encontrar as chaves da sua liberdade. Através de mim? Não. Através dos princípios de autodomínio que eu vou ser ferramenta na sua vida para que você se cuide. Se cuide, fique bem e nos vemos na próxima aula.